Fala, fundão, eu sou o Thiago, eu quero te convidar para ficar aqui comigo nessa aula fantástica de história do Brasil. Brasil Colônia, mineração, esse tema que é muito cobrado nos mais diversos seriados daqui de Minas Gerais. Destaque para o Paz da Unimontes, o PISM da Federal Juiz de Fora, a SASE da Federal Diamantina, entre outros, ok? Eu quero te convidar a curtir, compartilhar, se inscrever no canal e nós vamos para uma aula de história de maneira muito rápida. Você vai aprender comigo temas importantes do Brasil colônia, ok? Primeiro eu quero destacar que até o início do século XVII, os portugueses desempenharam uma colonização na faixa litorânea, não é? Eu estou aqui com as minhas anotações, vez ou outra eu vou conferir, e eu quero lembrar de Frei Vicente do Salvador, que comparou esse contato ali na faixa litorânea, dizendo que os portugueses eram como os caranguejos, ficavam ali tocando a faixa litorânea da América Portuguesa. Pois bem, a partir do século XVII isso vai mudar. Nós vamos ter o que a gente chama de interiorização da colônia, não é? E o Brasil colonial, a partir da mineração, deu uma contribuição fantástica por vários fatores. A gente pode lembrar da União Ibérica, portanto, as fronteiras entre Espanha e Portugal estavam mais flexíveis. A gente pode lembrar também sobre São Vicente, né, os paulistas, por motivos econômicos, sociais, adentrando o interior. E vamos pegar um trechinho importante de uma outra matéria, bandeirantismo, não é? São expedições particulares, a partir de São Paulo em especial, destaque para os paulistas, que vão adentrar o interior em busca de três grandes objetivos. Nós temos as bandeiras de apresamento, isto é, captura dos povos indígenas, como o historiador da Unicamp, John Monteiro, disse, os famosos negros da terra, não é? A escravização dos povos indígenas, pelos bandeirantes, prospecção, as bandeiras de prospecção são aquelas bandeiras em busca de metais preciosos, que inclusive serão descobertos no território do Sertão, não é? No que hoje é o estado de Minas Gerais, entre outros, a partir do século XVII, finalzinho do XVII, e nós temos o sertanismo de contrato, quando os bandeirantes eles vão capturar escravizados fugidos ou até mesmo destruição de quilombos. Destaque para o século XVII, finalzinho, quando o bandeirante Domingos Jorge Velho destrói o famoso quilombo de Palmares, no Alagoas, né? Antigamente Pernambuco. Então isso é muito importante, essa compreensão. E nós podemos lembrar também das monções, que são as entradas a partir dos fluxos dos rios, né? Os caminhos fluviais aí. Chegaram a ter mesmo 300 embarcações e eu quero destacar que em todos esses objetivos aí, prospecção, apresamento, sertanismo de contrato e as monções, o conhecimento das populações indígenas foi determinante para o êxito desses adentramentos. Destaque também que as bandeiras, elas são definidas como essas expedições particulares, mas nós tínhamos as entradas especificamente, que são expedições também para adentrar no sertão, mas elas são vistas como aquelas financiadas pela coroa, os seus representantes. Na prática, a gente lembra mais das bandeiras, ok? Já que você aprendeu sobre isso, eu quero também destacar que os vestibulares têm analisado a construção do mito do bandeirante, não é? Sobretudo a história oficial do país, de São Paulo, né? Até mesmo a vestimenta, as esculturas desses bandeirantes, sempre com botas, grandes chapéus, o que não combina muito com o calor, enfim, as questões climáticas que eram determinantes no dia a dia quando eles adentravam o território, não é? E a gente também pode lembrar que essa memória construída está em debate, com as derrubadas de estátuas, como a de Borba Gato, tudo isso é determinante no nosso tempo. Eu quero destacar também, as jazidas são encontradas, Minas não é o primeiro lugar, tá? Nós temos regiões do atual estado de São Paulo, do Paraná, que já tinha encontrado algumas pepitas, mas certamente no território do sertão, que seria Minas Gerais, a quantidade foi em grande volume, né? Primeiro de forma faiscação, ou seja, você faz ali ao redor do rio, não é? O que a gente chama de ouro ali, feito por aventureiros, não é? E depois nós vamos ter o ouro de Grupiara, os veios de ouro, entre outros. Eu quero destacar que nós vamos ter um fluxo migratório no processo colonial. Pessoas vêm do reino de Portugal, por isso são chamados de reinóis,
outros de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro. Para a gente ter uma ideia, eu fiz umas anotações aqui, em 1700 a colônia como um todo tinha próximo de 300 mil pessoas. Em 1800 vai ter 3 milhões, então o impacto dos fluxos migratórios foi determinante, né? A coroa vai criar uma série de instituições, eu preciso que você anote todas elas, que isso cai nos vestibulares. Destaque para 1702, a Intendência das Minas. Esse órgão ligado aí à coroa portuguesa é determinante porque ele vai ter o objetivo de fiscalizar, administrar e praticar o policiamento dessa região, que vai ser determinante aí. A coroa vai olhar com muita atenção porque vai ser uma produção de riquezas. Também, enquanto processo, vai ter vários conflitos, né? Todo mundo lembra ali da Conjuração ou Inconfidência Mineira, mas tem muitos outros processos e também nós vamos ter uma região que vai gerar riquezas para Portugal, para o reino. Enfim, a política da administração, já comecei destacando a Intendência das Minas, mas nós também vamos ter a criação das datas, não é, que são os lotes autorizados depois que a coroa escuta que chegou, que descobriu o ouro pelos bandeirantes paulistas. Aí eles vão permitir a criação das datas, que são lotes autorizados pela coroa para a exploração aurífera, não é? Esses lotes, de forma mais organizada e maior, vão ter também as lavras, etc. Quero destacar também algo importante: foram criadas as casas de fundição. Destaca, por favor, porque você precisa entender para o processo da administração, e quando a gente tiver uma aula também sobre as revoltas coloniais, eu vou voltar a falar aqui sobre a revolta de Filipe dos Santos, que um dos objetivos era justamente estar contrário à casa de fundição, não é? São locais que tinham o objetivo de reter, fundir, transformar em barra, e essa barra vai circular. E a gente também vai ter, enquanto processo, a proibição do ouro em pó. Então você já retira ali o imposto entregue à coroa, que era o quinto do ouro, ou seja, 20% como pagamento dos tributos à coroa de Portugal. Nós vamos ter também, em 1729, no antigo Arraial do Tejuco, o que hoje é Diamantina, encontrar diamantes, jazidas de diamantes, ali na região da comarca do Cerro Frio, e aí o diamante vai ter uma outra construção, outra política, e a construção do Distrito Diamantino, né? Nós vamos ter outro imposto muito famoso, a captação, que é a quantidade de ouro, de imposto pago por cabeça de escravizado, né? O dono ali do escravizado e da mina paga, né? De modo geral, 17 gramas de ouro, mas não precisa lembrar com precisão esse valor, só lembrar que é um valor pago por cabeça de escravizados, né? Esses são os dois mais cobrados. Mas a gente tem a finta também, que a partir de 1750 foi estabelecido que a coroa exigia um valor anual de 100 arrobas de ouro na região das Minas. 100 arroba de ouro, um arroba equivale a 15 quilos mais ou menos. 1.500, 1.400 quilos, né, porque tem algumas variaçõezinhas. E caso isso não acontecesse, deveria acontecer a derrama, isto é, retirar ali, portanto, os soldados, representantes da administração portuguesa, poderia fazer confiscos de bens, de ouro, enfim, até completar o valor correspondente às 100 arrobas de ouro que a capitania de Minas deveria entregar. E, portanto, esses são os principais impostos. E a gente pode destacar também que a experiência da exploração aurífera vai permitir o que a gente chama de processo urbanizado, não é? Núcleos urbanos vão surgir, destaque para Vila Rica, que vai ser atual Ouro Preto, Vila do Carmo, atual Mariana, São João del Rei, São José del Rei, que é São João del Rei e Tiradentes atualmente, enfim, Cerro Frio, entre outras. Então, essa é uma grande característica, a contribuição de uma sociedade ali urbanizada, e, portanto, os vestibulares gostam de cobrar isso, gostam de nos lembrar que se a gente compara a sociedade açucareira com a sociedade mineradora, a sociedade aqui de Minas vai ter relativa ou maior mobilidade social se a gente compara com a sociedade do açúcar no atual Nordeste, não é? Nas capitanias do Norte. Eu quero lembrar também que nós vamos ter mais camadas intermediárias, camadas médias, não é? De advogados, poetas, jornalistas, professores, e isso vai ser determinante para essa maior mobilidade social, sem falar dos escravizados que vão conseguir suas alforrias,
os escravos de ganho, as negras de tabuleiro, enfim, Minas vai ter uma diversidade considerável aí, e eu vou trazer outras informações depois que a gente sinalizar a questão da administração, porque também vai produzir um conhecimento artístico que vai ser próprio da região das Minas, né? Minas vai produzir um conhecimento tão elaborado, né, como eu disse aqui, as pessoas vão mandar os seus filhos para das elites, obviamente, para estudar em Coimbra e outros centros de estudo Europa fora, vão trazer literatura para cá e nós vamos ter uma produção do barroco, que a gente chama de barroco mineiro, que vai ser muito específico se a gente compara com a Urânia do Brasil e se a gente compara com o Reino de Portugal, não é? Vai ser um barroco com características bem abrasileiradas, bem mineiras, né? Que a gente chama de características como a gente tem as torres de pedra-sabão, típicas ali da igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto e outras regiões, também o rococó, ali quando o ouro vai indo embora, vai acabando. Enfim, Minas vai produzir uma sociedade urbanizada, isso é cobrado dos vestibulares, é cobrado do Barroco Mineiro, é cobrado esses elementos de mobilidade social, e a gente vai ter uma aula especificamente para falar sobre as revoltas e, portanto, você está convidado a assistir nessa aula. E eu preciso finalizar a aula com algumas considerações muito importantes. Primeiro, quando você assistir a aula sobre revoltas coloniais, nós falaremos sobre a Guerra dos Emboabas, não é? Além da de Filipe dos Santos, que eu já mencionei aqui, a própria Inconfidência Mineira. E por que isso é importante? Porque os paulistas eles encontram, ou vicentistas, as minas, não é? Querem o monopólio, a coroa não permite, e eles vão em busca de outras áreas, já que eles vão perder, sobretudo, na Guerra dos Emboabas. E ao perder, eles vão encontrar outras áreas do que a gente chama hoje de Centro-Oeste, não é? Na região de Cuiabá, enfim, Mato Grosso, Goiás, e nessa época não existia Tocantins, não é? Mato Grosso também do Sul não existia, e, portanto, novas áreas auríferas serão encontradas e nós vamos ter uma contribuição para que as fronteiras da América Portuguesa rumo ao oeste, ok? Eu quero te convidar para curtir, compartilhar essa aula, se inscrever nesse canal para a gente ter conhecimento promovido nessa rede no YouTube. Tamo junto, abraço!